Os tempos ainda nos dão sinais. Eu recordo-me que quando apareceu esta questão no Vaticano I, o cônego Hutar, um sociólogo, fez um grande trabalho, porque quem trabalhou a coisa assim, sob o ponto de vista teológico, tinha sido Padre Chanu, mas ele era sobre a coisa como é que uma época, um tempo, pode fazer sinal. E depois, o Padre Chanu foi o que trabalhou mais este assunto na altura. Agora, eu queria chamar a atenção assim, para algumas coisas. Primeiro, quando a gente fala de signo, sinal, tem uma raiz grega, mesmo uma palavra grega, semeion, quer dizer, e com uma raiz em semeion, fazer sinal, fazer compreender, daí dizer o sentido. Portanto, estes tempos, se forem sinais, dão-nos sentido do que é que está a acontecer, do que é que tem acontecido. E, portanto, quais são os sinais que ajudam a entender o sentido da nossa época? Ora, como são sinais, tanto revelam como ocultam. Eles também ajudam a decifrar, mas depois é preciso decifrá-los também. É uma complicação. Então, eu iria fazer algumas perguntas, porque este livrinho do Agamben, o que é o contemporâneo, o que é uma complicação de saber, porque as coisas muitas vezes contemporâneas não são nada contemporâneas, são o retorno do mesmo sobre outras formas. Ora, quais são as características da nossa época no plano, por exemplo, das ciências duras, das ciências humanas, das novas tecnologias, das artes, das éticas, da política, né? Quais serão as características nesses diferentes domínios no nosso tempo? Portanto, qual é o tempo característico de cada uma dessas áreas na atualidade? Em primeiro lugar, são fenómenos daquilo que se convencionou chamar fenómenos da modernidade. E portanto, é necessário ousar pensar, ousar sair da menoridade de não pensar estas coisas. Só que o Gramsci diz que agora temos a mania sempre dos post, como a pós-modernidade, e dos neo. E ele diz, quando vejo juntos neo e post, vejo lá já duas asneiras ao quadrado. Ora, então, os problemas são os diferentes tempos das diferentes zonas, dos diferentes aspectos da vida contemporânea. E a gente, quando diz, são tudo fenómenos da modernidade, agora dizem que são fenómenos da pós-modernidade, eu estava a lembrar o que o Gramsci diz. Quando eu vejo pós e neo, digo, aqui estão já reunidas duas asneiras ao quadrado. Porque nós dizemos estas coisas, mas é sempre porque entram na moda, que é como o átimo, mas há algo que é um bocado que é do nosso, que não era quando eu era criança, que é aquilo que chamam a globalização. Isso são as coisas agora assim, aí. Mas também, ao mesmo tempo, o gosto da regionalização também. Longe, perto, e o perto afastar-se, o longe a aproximar-se. Agora, eu queria fazer
perguntas assim. Quem manda hoje? Quem mandará? Quem manda naqueles que mandam? E o que é que manda neles? E eu só posso recorrer ao Novo Testamento. Em primeiro lugar, por exemplo, Jesus aparece e é logo tentado a mandar. Parecem aquilo que, depois de ter recebido uma experiência tão boa, depois de ter andado tão mal com João Batista e ter tido uma experiência tão boa com o Espírito Santo, vai para o deserto e a coisa corre mal na austeridade. Porque há logo três tentações, e era sobre o problema do mando. E elas têm o revestimento do poder económico, do poder político e da sinalização religiosa. Nos textos dizem que Jesus venceu, mas eu dou-me a ideia de que a primeira coisa que as pessoas não querem pensar é que foi tentado mesmo. Se diz assim, aquilo foi autoestrada, foi sempre a andar, não. Quer dizer, é porque ele se sentiu solicitado por aquilo que depois é interpretado e classificado como tentações diabólicas. Diabólicas quer dizer que o separavam do seu desígnio. Depois temos as tentações dos discípulos. Esses, pelos religiosos, quiseram chegar ao político. Quer dizer, andaram com ele. Vocês se lerem o Evangelho de São Marcos, do capítulo 4 ao capítulo 10, Jesus fala de alhos, eles entendem bugalhos e uma coisa. Nunca se entendem. Até que Jesus um dia tem de tirar aquilo a limpo. E perguntas mesmo, o que é que vocês andam a falar aí, sempre a sussurrar entre vós, que é isto e aquilo. E houve dois mais afoitos. Uns dizem que foi a mãe dos filhos de Zebedeu, outros dizem que foram mesmo eles. Tinham sido duas vocações, quer dizer, chamados por Jesus. E é uma coisa que nestas histórias religiosas se diz, vejam aquela gente, que belas vocações. Largaram tudo porque pensaram que iam ter melhor. Quer dizer, estavam com um pescador a trabalhar com ele e pensaram que ali, agora vides para outra pesca, então aí vamos nós. Uma disponibilidade enorme. Mas chega o momento, capítulo 10 do Evangelho de Marcos, alguns foram à missa, leram ainda na última missa, viram, comentaram, e a coisa que vai, quando fores para o governo, quem é que vai para primeiro-ministro? Ministro da Saúde. Estamos aqui. O engraçado do texto é que diz que os outros ficaram furiosos. Quer dizer, estes avançaram antes. Temos aquilo que é a luta, Boa tarde, desculpa. A interrupção. Os últimos são sempre os primeiros. Esteja um cara. Está bem. Agora, o que é engraçado nisso é que o que acontece quando se andam a escolher governos, é este problema. Quer dizer, foi convidado primeiro, foi convidado segundo, mas estão todos na calha. Quer dizer, eles estavam ali, eles adiantaram-se e começou a haver um barulho enorme entre os discípulos. Então Jesus, temos de fazer reunião aqui de grupo e pôr isto em pratos limpos. E então, lá começou assim ainda a fazer um bocadinho de literatura. Estáis dispostos a isto, estáis dispostos a aquilo, e ele tudo que quiseres, dizendo que está por tudo. Ele então disse, então que quiseres ser o primeiro, sejas ao serviço de todos. E o primeiro torna-se escravo de todos. Aí já não dá. Para isso escusávamos ter abandonado a outra pesca, não é? E aqui há também um outro fenómeno, depois Timóteo, mas que
glosa muito bem o Evangelho, vai pôr a primeira carta a Timóteo, e aliás a segunda também, que diz que mudam de assunto, o poder, que dá acesso aos outros poderes, mas que, ao fim e ao cabo, que estraga tudo, é o amor do dinheiro. É a raiz de todos os males. Ora, a solução que, em primeiro lugar, deu o Novo Testamento foi, diz, quem se quiser pôr ao serviço de todos não está muito bem. E dá dois modelos. Há o modelo do samaritano, que ia na sua vida, as pessoas chamam-lhe o bom samaritano, porque os samaritanos eram todos maus. Apanharam um bom. Então, ele repara que é uma das coisas que é muito difícil em política, em economia e tudo isso, olhar para a valeta. Olhar para os que estão do lado, para os que estão desprezados. E ele olhou e viu uma pessoa que tinha sido espancada, maltratada, e ele foi cuidar e deixou ainda de começar. Sabem a história toda. E uma outra forma de tratar a coisa é também outra parábola do Novo Testamento, que é a do muito rico que se banqueteava todos os dias. Vocês sabem que há aí pessoas que têm reformas de 100 e tal, 170 mil, não sei o quê, assim umas coisas grandes, que devem comer 3 ou 4 almoços, 3 ou 4 jantares, dormir em 4 camas ao mesmo tempo, quer dizer, até a vida é muito cara. O problema é que, de facto, uma distância entre o muito rico e o muito pobre. E do muito pobre só o cão é que trata. Dizer, ele está no banquete, está à mesa, o outro está à porta. E depois o Novo Testamento, que ainda acreditavam que depois da morte ainda vai haver alguma coisa, diz que nunca mais se encontram. Esta questão do abismo entre pobres e ricos, mas há uma questão que é também a do jovem rico que estava disposto a tudo, menos a deixar de ser rico. Quer dizer, está bem, tudo o que quisesse, mas isso dizer assim, olha, vai, rende as coisas lá aos pobres, não voltar. E aqui tem um inciso que diz, ele era muito rico. Ora, não sei se viram, há aí um livro agora muito a circular, portanto, na atualidade, que é quando a China mandar. A China mandar. Então, os problemas é quem vai mandar. Houve sempre quem mandou. Houve sempre impérios, não é? E uns acabam, outros começam, agora dizem que é quando é que a China mandar. Isto porquê? Porque é uma civilização que é comandada pelo amor do dinheiro. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. As discussões são todas em torno do dinheiro. Quem empresta? Realmente temos de satisfazer aquelas pessoas que nos podem emprestar. Depois aí sempre o poder da banca. E então o que é que acontece? A saúde, a educação, a investigação, as artes, fazem com que nem primeiro-ministro conta, nem ministro da Economia, nem de nada, conta das finanças. Tem umas máquinas de fazer contas. E pronto, quer dizer, pegando-se pelas finanças, parece que a coisa sai sempre errada. E agora todas as pessoas, ainda hoje, lá no almoço da Academia de Pedro Hispano, estavam lá professores universitários e tal, gente muito entendida em muitas coisas, mas isto está bem, é um governo de garotos, não sei o que mais. Quer dizer, que depois cada um dá a sua opinião, e muito bem. O que interessa é que, de facto,
é o amor do dinheiro. Se não fosse também, escusava de ganhar tanto, não é? Não tivesse isso. Agora, como Deus morreu, e tudo o que esta metáfora significa, aquilo que ela significava, só fica o poder mesmo do dinheiro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Tinha Jesus dito. Pois Deus já está fora de jogo, só ficou o dinheiro. Portanto, o dinheiro é o valor absoluto. Eu devo dizer que ainda ontem, mas eu, uma coisa muito engraçada, muita gente, em Oeiras, havia também um certo discurso que eu chamo a espiritualidade chá de tigre, que é a crise é muito boa. Vai obrigar as pessoas a fazer isto, a fazer aquilo, a fazer aquilo. Eu nunca vejo um miserável a dizer isto é que me calhou bem. Mas há assim também agora uma conversa da classe média que não foi ainda não apanhou nas orelhas, que diz, e agora faço uma espiritualidade toda dos benefícios da crise, porque ajuda-nos a pensar, ajuda-nos a isto, ajuda aquilo. Quer dizer, há toda uma conversa que não me interessa nada, porque, de facto, aquilo que é próprio do Novo Testamento é ver o mundo a partir dos excluídos. Ver o mundo a partir dos excluídos. Não é a partir dos que não têm problemas, a partir dos excluídos. Ora, o Immanuel Kant dizia que a pessoa, as pessoas às vezes dizem pessoa humana, quer dizer, não sei quais são as outras, é a Santíssima Trindade, não é? Mas ele dizia que a pessoa não tem preço, só tem dignidade. Também acabou. Deus morreu, esta pessoa também já foi ao ar. Porque é a morte do ser humano. A manipulação genética talvez venha garantir o pós-humano. Porque o humano, todas as pessoas dizem assim, com esta gente não pode fazer nada. Era uma das coisas que já antes de 25 de Abril, uma vez no Porto, chegou-me fulano e estava pouca gente para um comício pequeníssimo, que é porque também não eram permitidos os outros, mas era já num plano eleitoral, e vale a pena. Esta gente, quer dizer, as pessoas não valem, sobretudo as que estão muito mal equipadas, pior. Portanto, a manipulação genética talvez garanta o pós-humano. Eu recordo-me de um romancezinho do Elelé que era sobre os pós-humanos. Quer dizer, um romance, fulano que viveu com os pós-humanos. E estava mesmo admirado como é que os humanos se deixaram isso correr assim e já estavam noutro. Mas ele também não achou lá muita graça. Quer dizer, ao fim e ao cabo, não melhoraram muito a condição. Também eram pós. Mas ele dizia, o único que nesses casos todos merecia a vida eterna era o meu cão. Mas também morreu. Ora, eu creio que há eu diria, o sinal que este tempo faz era uma retórica que aqui há uns anos, nos meios eclesiásticos e teológicos, se usava muito, da morte do homem, deram cabo de Deus, agora vamos ver o que vai acontecer ao homem. Isso que era retórica metafísica e teológica, não sei, há qualquer coisa que está a acontecer. Porquê? Porque o domínio que as tecnologias hoje dão para muitas coisas excelentes, mas dão também para carregar num botãozinho e pôr o dinheiro lá onde quiser.
possibilitam domínios, poderes e tal. E as pessoas ficam sempre para trás. Eu dou um exemplo, pequeníssimo, vocês depois comentam como quiserem, mas achei graça que durante uns dias desgraçaram ainda mais os desgraçados em relação ao futuro, não é? Cortavam-lhe nisto, cortavam-lhe naquilo. Mas só para no dia seguinte dizer, como nós somos bons. Até andámos como nós somos interpelados pelo público. Andavam a dizer que nós não olhávamos, nós não reparámos, então vou dizer que até não vai fazer tanto mal como o que vocês dizem. Hoje nós temos este mundo assim, a fazer sinal, mas a fazer sinal que as pessoas estão amadas. Mas outro dia encontrei um amigo meu que me disse uma coisa que eu achei engraçada. Dizia, olha lá, tu não vês que todos temos de morrer? Portanto, há uns morrem antes, mais tarde e tudo isso, mas assim, a esperança de vida que andam aí a dizer é uma desgraça. Vê os velhos, se são assim, podem ser muito bem tratados, até os próprios desgraçados são capazes de estar ligados ali a uma máquina a não fazer nenhum. Quer dizer, os velhos já produzem pouco, já gastam muito. Quer dizer que, como sabem, fizemos uma civilização que é isto. Quer dizer, os velhos são os criminosos porque gastam. Os desgraçados andam a durar tempo demais. E depois são os desgraçados também os casais jovens, não têm filhos. Depois não vão pagar para os outros, quer dizer, é uma civilização que não dá para ninguém. Dá para os de meia idade, mas também depois começam a pensar, quando eu chegar a velho, já não há reformas, quer dizer, já não há pensões, já não há nada. E então, isto é que eu chamo realmente uma civilização nihilista. O Nietzsche, quando falava do nihilismo europeu, falava disso, quer dizer, já não há referências. Agora, eu creio que apesar de tudo, foi, não sei em que dia, creio que foi no sábado passado, no convento, havia um ex-jesuíta que continua apaixonadamente jesuíta, mas saiu saiu há 4 anos, ele já tem 82, nunca é muito tempo, mas foi para morrer em soldado raso. E então ele dizia algo em relação ao concílio, aqui acaba, que é o sinal que o tempo dá, que era o seguinte: no Vaticano II, a Igreja era para se despedir do poder e ter uma relação de abertura a Deus e de abertura aos outros. Descentração para Deus, descentração para os outros, outras religiões, os outros cristãos, e isso para o mundo. E era, portanto, um trabalho de perda de monarquia absoluta. Fizeram uma eclesiologia, que era do povo de Deus, uma eclesiologia de todos os irmãos, havia funções diferentes e tal, mas era realmente acabar com a monarquia absoluta. Mas quando acabaram os trabalhos, houve uma cláusula do Papa Paulo VI, em que pôs que o Papa tem jurisdição sobre toda a Igreja. Quer dizer, aí estava o germe da restauração da Igreja com monarquia absoluta. Porquê? Porque a seguir a colegialidade não funcionou e lá arranjaram as coisas todas para que ficasse uma bela eclesiologia com buraquitos pelo meio para permitir a restauração de novo da monarquia absoluta, e é onde estamos. Ora, vocês reparem que estes problemas depois mesmo na Igreja do Dinheiro são complicados. Vejam a história agora da Alemanha. Aqui tem razões.
objetivas, quer dizer, ou pagam ou não são enterrados como católicos, ou não recebem os sacramentos nem nada. Porquê? Porque é das regras, quer dizer, das regras de que se é católico, desconta, não é? Descontam para a religião. Se não querem descontar e querem ter os benefícios da religião, alto lá. Depois há a mesma coisa na Igreja Rouca de Espanha, acontece um bocado o mesmo. Quer dizer, a discussão é sempre qual é o governo que dá mais. Quer dizer, em Portugal era uma igreja que era também rica, foi depenada 2 vezes no século XIX e no século XX, e vai juntando os tostões para as necessidades do dia a dia, que vê outro, mas não é a grande potência em Portugal. Mas, no entanto, podem vir também, por causa da monarquia absoluta, por causa desse poder, não gostar de o ver na rua, que venham declarações: oh meu Deus, isso das greves não dá nada, e talvez não dê. Isso das manifestações também não vai adiantar nada. O melhor é ficar como está. Pronto, eu acabei. Muito bem, portanto, queremos uma primeira.